qual é o mistério no mundo que mais me intriga? Veja, essa não é uma questão que eu me faço constantemente, porque, apesar de filósofo, e normalmente muita gente associa filósofo a alguém que faz as questões últimas e primeiras, eu normalmente não faço essas questões. Não me lembro de nenhum momento em que eu tenha ficado me perguntando qual é o sentido último da vida, ou por que a gente existe, ou para onde a gente vai. Eu, pelo menos até agora, nunca tive muito interesse em questões como existe vida após a morte, sabe? Me interesso mais por coisas mais concretas. Mas, me perguntando, afinal de contas, qual seria o mistério que mais me intriga, é claro que a gente pode lembrar que, de fato, a existência do ser, como se fala em filosofia, ou seja, a totalidade do que existe, não estou aqui fazendo as sutilezas e diferenças, por exemplo, que faz Heidegger com relação a ser e ente, não estou entrando nesse mérito, mas e eu acho que esse é um mistério que filosoficamente sustenta muita discussão, sustenta debates entre ateus, darwinistas e criacionistas, a ideia de que existe o ser, ou seja, a totalidade do universo, é isso que eu estou chamando de ser. Outra coisa, que existe ordem, né? Isso é uma coisa que encanta muita gente. A ideia de que existe uma ordem nas coisas, né? Desde, sei lá, as estações do ano, a geração da vida, né? Essas coisas assim que normalmente fazem com que pessoas, quando veem crianças nascer, tenham epifanias. Como é que duas células, gametas sexuais, o homem e da mulher, se juntam e geram um ser humano, né? Quer dizer, eu entendo que, filosoficamente falando, isso pode ser considerado o chamado mistério da vida, né? Que isso é, sem dúvida nenhuma, uma questão, se você se pôr a pensar sobre ela. É claro que a ideia é que tudo vem do átomo, tudo vem da poeira, que alguns ateus praticantes sustentam, e é possível, a ciência não sabe responder de outra forma, que isso não me parece que resolva essas questões no fundo, no fundo. O que não implica que talvez um dia se resolva, ou isso não implica que Deus exista. Eu acho que um dos temas que, talvez para quem acredita em Deus, pelo mesmo Deus cristão, deve ser um grande mistério, é o fato de que Deus supostamente é bom e o mundo é mau em grande medida. Então, como que de um Deus bom sai um mundo mau? É claro que muita gente sofisticada ao longo da filosofia e da teologia já tentaram responder como que de um Deus bom surge um mundo mau, e normalmente isso é associado ao comportamento humano e tal. Agora, um mistério que me chama a atenção, talvez muito menor do que todas essas grandes questões, é quando você encontra uma pessoa que não é estratégica, instrumental, como se fala em filosofia. Hoje em dia a vida é tão instrumental, né? A vida hoje é tão estratégica, é tão voltada à produção, à produtividade, aos resultados, né? Que quando você vislumbra uma relação com uma pessoa, ou um contato, que não precisa ser tão longo assim, mas com uma pessoa, e que você percebe nela que ela não está agindo de forma instrumental, interesseira, grosso modo. Interesseira é uma palavra muito vagabunda. Instrumental é mais sofisticada. Que ela não está movimentada por uma intenção estratégica, né, como se diz em filosofia, e que ela, na verdade, ali está sem nenhuma, digamos, prontidão instrumental, nenhuma atitude defensiva no sentido de ter vantagens, que ela está naquela situação ali simplesmente, como algumas pessoas podem dizer, de coração aberto, isso eu acho que é um mistério, né? É um mistério, mas não um mistério, digamos, teológico enquanto tal, mas um mistério histórico, porque hoje é muito difícil você não ser uma pessoa sempre instrumental. Agora, é claro que essa compreensão que eu acabei de descrever, ela acaba fundamentando muito do debate romântico no século XVIII e XIX, aquela ideia de pessoas que morrem de amor, elas são tão verdadeiras e autênticas que elas morrem de amor e não conseguem fingir que não amam, né? Essa é a grande utopia romântica. E, por último, eu diria o seguinte, a própria ideia de autenticidade, né? Que é uma ideia romântica também e existencial do Kierkegaard, e Heidegger, e Sartre, e Albert Camus, toda
uma lista de grandes filósofos, a ideia de autenticidade como a ideia de alguém que vive sendo do jeito que ela é, no sentido de que ela não se vende, como diria um romântico, ou em alguma medida não se vende plenamente, porque todo mundo se vende de alguma forma para sobreviver, isso também me parece um mistério. Quer dizer, que está ao encontro do que eu dizia antes, que é resistir à lógica de mercado, à lógica mercantil, à lógica instrumental, que transforma todo mundo num ser miseravelmente igual.